Amém. Esperando a manifestação de algumas pessoas. E já começaremos já. Amém. José já está aí, graças a Deus. Rosângela. Ok. Tiago. Ô, Tiago, tudo bom, Tiago? Amém, amados. Vamos orar, né? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, mais uma vez clamando, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, clamando, Senhor, pelas promessas que o Senhor tem nas nossas vidas, e principalmente agora, Senhor, sobre esse estudo que nós temos feito sobre o 7 Eu Sou. E hoje nós estudaremos, Senhor, quando Teu Filho diz que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, que isso seja real, pessoal e fantástico nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estou um pouco cansado, amado. Era 1h10 da manhã, me ligaram. Nós tivemos 2 pastores, né, que vieram a óbito esse final de semana. Um da Shalom e outro da Metodista, renovada ali perto do Mercado Municipal. Não é o Bispo Henrique, né? E é muito triste, né? Não deixa de ser muito triste, né? Eu tenho conversado com uma pessoa e eu falei que desde que começou a pandemia o ano passado, contando o Brasil, né? Não só aqui, foram 21 pastores próximos a mim, né? Então a gente tem que se cuidar e orar e buscar misericórdia. Amém? Bom, antes de nós entrarmos propriamente nas frases do que exatamente Jesus quis dizer, é muito importante que você entenda isso aqui, tá? Candelabro, todo candelabro ele tinha o que nós chamamos da haste principal. Através dessas hastes, ou desta haste, saiu os outros componentes do candelabro. E é interessante que quando você pega o Eu Sou, a haste principal, que sempre é a maior, ela tem que ser maior porque dali vai sair os ramos, né, vamos colocar assim, ela cai exatamente na frase de Jesus, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor. Está um pouco pequeno ali, mas Jesus, o bom pastor. Então, nós já chegamos a estudar os três primeiros, tá? Eu sou, estudamos o quarto e hoje nós entramos, né, no quinto. Mas aqui que é muito importante, gente, os 3 primeiros, você lembra que eu falei a vez passada, eles estão ligados ao judaísmo. Tá? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Esses 3 primeiros estão ligados ao judaísmo. Então, nós podemos dizer que os 3 primeiros, e nós vamos mostrar isso também na figura do tabernáculo, os 3 primeiros têm a ver com a questão do Velho Testamento. Já hoje, e nós vamos estudar o primeiro, a ressurreição e a vida, que seria isso aqui, tá? Ele tem a ver com o Novo Testamento, que seria, em outra linguagem, aqui para o judaísmo e aqui para os gentios. No caso, entraria nós aqui, né? Entendendo essa configuração, sem desprezar, sem colocar classe privilegiada, não é nada disso, mas simplesmente para você entender a preocupação de Jesus. E quando eu sempre falo, e eu dou aula para os meus alunos, que eu falo a preocupação de Jesus na questão dos evangelhos, em Marcos, ele vai ser muito criterioso, porque Marcos é a pessoa, o evangelista que vai trabalhar a questão geográfica, a preocupação. Lucas é o evangelista que vai preocupado em trabalhar a questão dos detalhes, né? Lucas é muito detalhista, talvez por ser médico e por estar escrevendo para uma pessoa que não era judeu, que no caso seria esse gentil. Por isso que Lucas ele vai dar mais ênfase a esses 3 eu sou aqui do que propriamente esses daqui. Tá? E ele vai mostrar isso no livro de Atos. Né? Não sei se vocês sabem, antes do cânon, né, ou da divisão, você tinha o livro de Atos junto com o livro de Lucas, um livro só. Era um livro só. E aí eles acharam que estava muito grande, aí eles entenderam que daria para fazer uma divisão e fizeram o Evangelho de Lucas.
Aí você tem o Evangelho de João, que nós estamos estudando, que é um evangelho que vai trabalhar principalmente esses três últimas hastes aqui do candelabro, tá? E principalmente essa questão do chamado, né, do Senhor para nós ou para os gentios. E aí você vai ter Mateus preocupado com a genealogia. Então é muito importante que você entenda isso. Nós vamos repetir aqui, tá? Então, as três primeiras atos que nós já estudamos têm uma referência direta, tá, ao Velho Testamento, e as três últimas agora que nós vamos estudar têm uma referência direta ao Novo Testamento. Então, avançando um pouquinho mais. Então, Jesus afirmou, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Este eu sou, amado, nós temos que estudar algumas coisinhas a mais. Exemplo, nós podemos ficar somente no ego eimi, anastasia, né, ou anastasia, que é a ressurreição. Mas nós temos aqui, ó, essas duas palavrinhas, kaito no grego, e a, que é uma afirmação direta à ressurreição. Nós vamos estudar isso, só para vocês entenderem. E a outra coisa muito importante, nós não estudamos a palavra crer, tá? Porque é a palavra pistenemai, né? Mas o é mais importante, ainda que morra, viverá. Então, nós vamos ver um jogo de palavras no grego aqui, bem bacana, e coincidentemente, né? Mas muito mais didaticamente, Jesus faz questão de fazer essa mudança. E vocês vão ver a hora que nós chegarmos lá, tá ok? Bom, eu sou ressurreição e a vida em grego, tá? Você tem ego, eimi, nós já estudamos essa palavra, te anastase, kaine. Essas duas palavrinhas aqui, por mais bobinha que seja, assim, uma frase, e a vida é super importante. E a palavra zoe, né, que é um eta aqui, e quando Jesus fala, ainda que está morto, viverá, ele troca o eta por um ômega. Aí você vai ver que no grego isso é muito profundo. A vida e vida em abundância, a vida existencial, a vida sobre a perspectiva de Deus. Então, quando ele fala isso, uma vez que ele está tratando, vamos colocar com a gente, né, que somos gentios, ele faz a preocupação, ele tem a preocupação de ser detalhista para eu e você entendermos que ele não apenas nos ressuscita, mas ele traz de volta eu e você ao projeto de Deus. E isso é muito importante, tá? Bom, uma das crenças fundamentais do judaísmo, gente, dos essênios, é a crença na ressurreição dos mortos. Os essênios acreditavam, nós vamos estudar no último show, a ressurreição de Lázaro. Os essênios eram um grupo místico do judaísmo, tá? Eles acreditavam na ressurreição, só que eles acreditavam que a pessoa só poderia ser ressuscitada ou trazida de volta à vida até o terceiro dia. Por isso que o Dr. Russell Shedd fala que deve ter alguma lição por detrás na ressurreição de Jesus ter acontecido ao terceiro dia. Só que Lázaro já tinha morrido ao quarto dia. Tá? Então, quando nós estudarmos, nós vamos ver o porquê que Jesus esperou esse tempo, que vai ser o último eu sou. Mas tanto o judaísmo como os essênios, as duas classes mais fortes, tá? Eles acreditavam na ressurreição do morto. Então, quando Jesus fala que ele é a ressurreição, não era nenhuma novidade dentro do contexto judaico. Quando nós falamos judaico, nós estamos colocando os essênios, nós estamos colocando os escribas, nós estamos colocando os fariseus, nós colocamos todos, tá? Então não era nenhuma novidade o discurso de Jesus. Eles sabiam dessa possibilidade da ressurreição. Então, quando ele vem trabalhando esse fato, ele está colocando para nós algumas questões que eu e você precisamos entender. E a palavra Anastasia é muito importante, nós vamos estudá-la aqui, tá bom? Veja só, a palavra Anastasia, eu sou a ressurreição do Anastasis. Ela não significa apenas, gente, ser ressurreto, tá? Ela tem uma configuração de trazer você ao controle, tá? Porque a palavra Anastasia não é apenas você acordar um morto, porque na cultura dos essênios, o morto dorme, né? Então não era apenas acordar, mas era trazer o cara de volta ao controle. Isso é muito importante, porque você vai ver Paulo trabalhando isto quando Paulo entendeu o que é a ressurreição, e principalmente no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 3 e 4 de Filipenses, no capítulo 2 de Gálatas.
Paulo, ele trabalha essa questão dessa nova criatura, que ele vai trabalhar os Coríntios também, como eu e você vivendo no controle. Então, para Paulo, se eu e você estamos ressurretos em Cristo Jesus, a velha criatura, os velhos defeitos, as velhas tendências não deviam ter controle sobre a minha vida. Hoje à noite, se Deus não mudar, eu vou pregar sobre decisão. Porque nós estamos vivendo um período, amados, que nós precisamos tomar decisões. E decisões alinhadas ao plano e projeto de Deus, decisões alinhadas ao propósito de Deus. Não adianta nós ficarmos percebendo um monte de ideologias contrárias ao reino, não adianta nada nós combatermos, tá, uma série de situações se nós não tomamos decisões de fazermos da nossa casa, né, um verdadeiro altar, com cultos, com palavras proféticas, com orações, fazendo o nosso lar um lugar de aprendizado da palavra. E quando você fala em viver no controle, para a cultura grega helenista, significa que para você viver no controle, você precisava entender quem você é. E nós não vamos falar sobre isso, tá? Porque isso tem a ver com a palavra zoe, com eta, epsilon, aliás, no final, e não com ômega no final, que isso faz toda uma diferença. Então, quando você está vivendo no controle, você tem dentro do projeto de Deus do sonhar e do realizar. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, quando eu vejo as áreas neurolinguísticas nos dias atuais, psicologia comportamental, humanistas, tá? O próprio coach, tantas outras questões, quando eu vejo essa proposta de trazer o homem para o controle, mas é uma proposta que Deus já tinha colocado lá atrás. Eu vou estar pregando hoje à noite como que Daniel ele conseguiu ser vencedor, mesmo num lugar que aparentemente não oferecia nenhum espaço para ele ser vencedor, que é a Babilônia. Mas o posicionamento dele, o fato dele aprender, tomar o controle, viver no controle, então nós podemos dizer que ele é um modelo de alguém que realmente ressuscitou em Cristo. Então, quando você vai ver isso, você vai ver ao longo dos evangelhos Jesus sempre trabalhando. O problema nosso, mas é que quando a gente fala sonhar, o sonhar é diferente, tá, na cultura hebraica. Na cultura hebraica não é, seria muito mais você sentar, tomar consciência de quem você é e a partir daquilo que você sabe, o que você é e o que você tem, você seguir em frente. Por isso que quando Deus chama Abraão para um novo sonho, tá, ele pede para Abraão fazer aquela questão de olhar para cima e olhar para baixo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Olhar no natural de Deus e olhar no nosso natural, para depois dizer, saia da tua parentela. Tá? Então, nós só vamos partir para o realizar se nós realmente sairmos das nossas tendas de autocomiseração, tendas de fracasso, tendas de sentimentos inadequados. Então, quando Jesus ele fala isso, eu sou a ressurreição e a vida, ele vai trabalhar essa questão de uma forma fantástica. Ele está dizendo, olha, em mim você vai ter o sonhar, mas em mim também você vai ter o realizar. E Paulo vai trabalhar isso. Ô, Karina, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje não tem praia, não? E aí, quando Paulo trabalha isso, né, do realizar, Paulo realmente traz à existência toda essa questão de posicionamento. Então, quando você fala assim, o pastor Silas é um cara que fala muito sobre posicionamento. Não, na realidade, eu imito Paulo. Quem mais fala sobre posicionamento é Paulo. Paulo vai trabalhar isso aí. Então, quando você vai, né, para a Anastasia, aí ele fala Kai e Zoe. Essa palavra aqui, gente, esse epsilon aqui, tá? Você vai ver que daqui a pouco ele vai botar um ômega lá atrás. O que significa isso? Significa uma vida existencial e significa uma vida espiritual. Então, quando Jesus fala que ele quer trazer você de volta ao projeto de Deus, tá? Ok, Karina. Quando ele quer trazer você para o projeto de Deus, ele quer trazer você para o projeto existencial e para o projeto espiritual. Então, por isso que muitas pessoas discutem, né, se a palavra, os evangelhos seriam dicotomista e não tricotomista. É tricotomista porque nós não estamos falando aqui do corpo. É como se nós estivéssemos falando do corpo, tá? Aí da alma e do espírito. Então, isso que é a tricotomia que vai aparecer em Tessalonicenses, né, capítulo 4 e 5, quando Paulo fala que o Senhor Deus, né, ele trabalhou tanto a existência quanto o espiritual. Então, Paulo é um cara que entendeu muito isso. Então, quando você
trafega por isso, nós precisamos entender que essa vida que é existencial, que é espiritual, ela precisa ser compreendida por nós. Muitas falhas acontecem aqui. Tá? Você vê hoje mais um pastor nessa madrugada, como eu falei no começo, me ligaram 1h10 da manhã para dizer de mais um pastor. Então nós tivemos 2 pastores que vieram a óbito nesse final de semana. E muitas vezes, amado, não é o caso deles, nem quem sou eu que para estar julgando, mas em alguns momentos houve no meio evangélico, né, aquela coisa triunfalista, né? Então, desconectar, né, o existencial e ficar olhando somente o espiritual. Não, Deus está no controle, Deus vai fazer todas as coisas, Deus vai me trazer a bênção, Deus vai fazer. Amém, mas nós temos o existencial e nós temos que nos cuidar também. Então, esse triunfalismo, né? Infelizmente, tem uma cantora que ela no congresso lá, e ela gritou: eu sou blindado, crente não pega Covid. Ironia do destino, 10 dias depois ela pega, menos de 20 dias ela foi a óbito, tá? É claro que você pode falar que ela era um pouco obesa, todo mundo vai tentar explicar, é a mania que nós temos, mas a verdade é que nós precisamos olhar tanto o existencial quanto o espiritual. Então, o que seria o existencial? Tá? O existencial, amado, primeiro, é a pergunta básica que existe aí fora. Todo mundo quer saber isso, quem eu sou. O segundo é de onde eu vim. Eu vou colocar, depois nós vamos comentar. E o terceiro é para onde eu vou. Então, interessante, amado, que essas questões existenciais da filosofia, desde Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, depois vem agora na época do apóstolo Paulo, e também na nossa época atual, porque quando você vai ver alguns cursos de neurolinguística, Descartes, né? O Descartes trabalha muito isso, você tem que saber quem você é, você precisa saber para onde você vai, de onde você vem, tá? E você precisa da onde você vem e para onde é que você vai. Então, essas questões para o coach ou para a filosofia existencialista sempre foi uma pergunta que a humanidade faz. Agora, Cristo respondeu: quem eu sou? E Paulo, que é o cara que vai entender muito isso aqui, ele fala: quem eu sou? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele vai definir isso de uma forma fantástica. Eu sei quem eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá? De onde eu vim? De um lamaçal de pecado. Para onde que eu vou? Para Nova Jerusalém. Então, Paulo, ele, de uma certa forma, na construção, tá, das suas cartas, ele vai responder isso daqui porque era presente na época dele, como é presente até hoje na nossa época. Então, eu e você, como cristão, amado, nós deveríamos descansar nessas 3 convicções. Primeiro, quem eu sou? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Da onde que eu vim? De um lamaçal do pecado. Para onde que eu vou? Para Nova Jerusalém. Então, isso deveria encher o meu coração de uma expectativa, derrubando por terra todo e qualquer medo. Ou seja, eu não precisaria ficar com medo. Não há motivo para eu ter medo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quais são as promessas que Deus tem sobre a minha vida. Tá? Eu sei que Deus estabeleceu esse princípio. De onde eu vim, eu sei de onde que eu vim. Eu sei do meu passado, eu sei da minha história. Mas eu sei também o que eu sou em Cristo Jesus. Né? É fantástico isso, porque quando você começa a entender, você vai cair num aspecto. Eu sempre falo isso para os meus alunos de teologia bíblica, né? Se tem uma coisa que eu não vou nunca conseguir entender na totalidade, mas eu só consigo visualizar e crer, e visualizar porque eu vejo, é a graça de Deus. A graça de Deus é algo assim para mim fantástico. Eu já disse isso em algumas vezes. A graça de Deus, você vê a pessoa hoje comete um pecado, ela está pedindo perdão por esse pecado, domingo, né, dia 3 de janeiro de 2021. Só que lá por quinta-feira ele vai cometer de novo o mesmo pecado. E Jesus não fala: olha, eu vou te perdoar lá na quinta-feira, porque eu já te perdoo tudo. Eu já falei isso várias vezes na Monte Hebrão. Não, Deus fala: eu vou te perdoar hoje, mesmo sabendo que nós vamos pecar na quinta-feira, ele trabalha o meu hoje. Tá? Então, para mim, e isso é uma graça tremenda. Então, eu começo a viver essa verdade. Então, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, amados, isso daqui é importantíssimo. Tá? Nós, como cristão, vivenciarmos isso e nós, como cristão, avançarmos nessa verdade. Então, são as 3 perguntas que o Senhor Jesus vai responder. E eu repito, quem mais trabalhou isso foi o apóstolo Paulo. E o espiritual? Bom,
O espiritual, amado, nós temos uma bandeja que Paulo vai trabalhar isso quando Paulo vai explicar aos Romanos, por isso que o livro de Romanos é fundamental na nossa caminhada cristã. Lutero falava que o livro de Romanos, né, principalmente o capítulo 8, seria, na geografia bíblica, o Himalaia, né, ou a Cordilheira dos Andes. Ele coloca assim como sendo algo enorme, né? Todo o capítulo. E o capítulo 8 seria o Everest, o ponto mais alto. Né? E no capítulo 14, Paulo, porque ele começa, né, o capítulo 5, um questionamento, nós precisamos entender Romanos, capítulo 5, um questionamento, tá, onde ele começa a falar, poxa, mas como é que eu faço? Aí ele começa a falar sobre a propiciação, sobre a justificação. Depois ele vai no capítulo 7 dizendo, desventurado homem que sou. Quer dizer, ele explica uma coisa no 7, no 5, mas ele fala no 7. O que eu acabei de explicar no 5, eu não consigo colocar em prática, porque existe um lado muito humano meu que não permite isso. Aí o capítulo 8 ele fala, poxa, mas agora eu entendi, é o Espírito Santo na minha vida. Tá? O capítulo 10 de 11 tanto muitos acham que foi colocado depois, que é um tratamento de Paulo com o Estado de Israel. E aí você volta para o capítulo 12, onde ele vai falar sobre a renovação da nossa mente, ele vai usar a palavra metanoia, né? E, finalmente, o capítulo 14, onde ele vai falar e descrever o que é o reino de Deus. Então, para Paulo, na questão espiritual, o reino de Deus, em primeiro lugar, é justiça. E a palavra aqui é diakolein no grego, a palavra justiça aqui no grego, tá? Ela não significa simplesmente fazer coisas boas para nós, mas ela vem da etimologia da palavra sermos totalmente inocentados. Aqui era uma palavra proferida pelas autoridades jurídicas, quando alguém era ou era escravo e deixou de ser escravo porque alguém comprou a liberdade, ou porque alguém foi acusado e aí houve um julgamento e aí ele é absolvido. Aí a palavra justiça, que vem dessa etimologia. Nós temos 4 palavras justiças no grego, tá? Justiça do que é certo, o correto, mas aqui é a justiça da justificação dos meus pecados ou da justificação da minha vida. Por isso que Paulo trabalha justificação, propiciação, redenção e remissão. As 4 coisas que, na realidade, são as 4 cortinas do tabernáculo, né? E que também são os 4 evangelhos. Cada um dos evangelhos vai trabalhar propiciação, redenção, remissão e redenção. Né? Quando você estuda o ministério infantil, já estudou o tabernáculo, né? Mas se você tiver a oportunidade de estudar o tabernáculo, você vai ver que essas 4 cortinas ali da frente, eles representam a propiciação, a justificação, a redenção e a remissão, e também os 4 evangelhos. E a segunda coisa que Paulo fala, gente, é a palavra paz, a palavra eirene, que Paulo vai trabalhar no grego aqui, que significa uma convicção e uma certeza de que quem eu sou e para onde eu vou. Aí já não tem mais da onde que eu vim, tá? Porque da onde que eu vim seria a justiça. Então, da onde que eu vim? A justiça já pagou tudo. Quem eu sou? Eu estou indo para Nova Jerusalém, então eu tenho um descanso. E enquanto isso, tá? Como que eu vivo aqui hoje na alegria? Então, quando Paulo trabalha justiça, paz e alegria, em Romanos 14, versículo 17, Paulo está trabalhando essa tríade, né, que deveria fazer parte da nossa caminhada cristã. É a convicção do cristianismo. E, gente, vou dizer uma coisa com muita tristeza, tá? Eu dou aula desde 1986 de teologia. Eu nunca vi, eu dei aula na Faculdade Batista, tá? Comecei lá, mas eu nunca vi um grupo de pessoas hoje somente preocupada com o diploma, segundo, preocupado em ler um monte de autores e esquecendo de entender, em primeiro lugar, a nossa caminhada com Deus, para depois entender esses autores. E muitos autores nós temos que ler sim, porque eles foram um resgate, né? Nós estamos com um grupo estudando nas segundas-feiras o Dietrich Bonhoeffer, como diz a avó Suzy, né? Para nisso, gente, ela fez 91 anos ontem, tá? Eu já fui lá orar, 91 anos, é isso mesmo. Não está com barulho aqui não, vou repetir, 91 anos de vida, tá? E ela gosta muito de falar, me corrigir, né? Bonhoeffer, né? Bonhoeffer, né? Nem sei se eu estou falando certo, mas esse autor vai trabalhar muito essa questão da visão paulina. Então, aonde que eu quero chegar? Quando eu vejo
o curso de teologia hoje, preocupada apenas com a questão do diploma, e não preparar pessoas que conheçam, que vai pregar na igreja a justiça, que é o que é pecado, o que é perdão, que vai pregar o que é a paz que nós temos em Cristo, que excede todo entendimento, e que por isso eu e você podemos e devemos viver esta alegria. Então eu começo a ver uma seguinte preocupação, tá? Como que nós avançaremos, né, nos próximos anos? Eu nunca me esqueço, né? Quando um aluno meu foi alugar uma sala para a igreja, né? E ele me chamou para ir lá ver, e eu olhei a vizinhança, porque eu sempre gosto de olhar essas coisas. Foi uma das coisas que me chamou a atenção onde nós estamos hoje, né? E aí eu falei para ele assim, não, mas aqui não tem uma sala para o Ministério Infantil e nem para os adolescentes. Não, não, mas o mais importante é o culto, né? Porque é no culto que, no caso ele falou, vocês não têm como saber, né? No culto que entra o rendimento da igreja, no culto que entra o sustento da igreja. Quando eu escutei aquilo lá, eu falei, então você está esquecendo a próxima geração. E nós, como igreja, precisamos trabalhar essa próxima geração. Uma das coisas assim, que eu louvo a Deus mesmo são pessoas que, mesmo nessa pandemia, mesmo sem estar indo na igreja por precaução, por inteligência em alguns casos, porque realmente é isso, mas deposito o dízimo, são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma igreja que tem maturidade em entender essas coisas, tá? Porque esse é o espiritual. Então nós precisamos avançar nessa verdade e conquistamos essa verdade. Aí Jesus fala o seguinte: mesmo que esteja morto, a palavra apotonesco, essa palavra é muito profunda no grego, tá? Significa alguém que desistiu dos seus sonhos ou que morreu para eles. Daqui vem a palavra apostasia. A etimologia dessa apotonesco já era a palavra apostasia. Todo mundo pergunta, o que é apostasia, pastor? É abrir mão de algo que você acreditava, deixar de acreditar em algo que você tinha convicção. Então, a apostasia... eu achava que a apostasia era criar aberrações, informações falsas. Não. A partir do momento que você deixa de acreditar na Bíblia como princípio de vida, o que sobra é na tua mente. Então, o Jesus fala só, mesmo que você esteja morto, mesmo que você tenha desistido de tudo, tá? Eu posso te trazer ao meu processo de ressurreição. Então, amado, quando nós trabalhamos a questão da ressurreição, aquilo que eu falei lá no comecinho de hoje, né, os slides, nós não estamos falando da ressurreição somente num aspecto de você ser uma nova criatura. Não, nós estamos falando da ressurreição de Deus te levar totalmente, tá, 100% ao projeto original. Por isso que muitos gostam da palavra restauração como um substituto da palavra ressurreição. Eu não gosto, porque quando você começa a trocar muito o que realmente Jesus falou, às vezes você se perde na essência do conteúdo da mensagem. Mas por trás da ressurreição, da anastasia, tá, você tem a restauração, que é o projeto de Deus, tá, que é levar eu e você de volta ao sonho. Então, quando eu oro, Senhor, ressuscita o meu casamento, eu não preciso, às vezes, gastar todo um discurso. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo isso, está acontecendo isso. Senhor, ressuscita o meu casamento. Você já está falando para Deus uma palavra que Ele sabe o que vai fazer. Tá? E aí você está dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode trazer de volta os teus planos e projetos. Quando você fala, Senhor, ressuscita o meu filho. Então, uma das coisas que eu vou falar hoje à noite é que um dos exemplos que nós temos em Daniel é que eu e você precisamos aprender a voltar ao primeiro amor. A igreja esqueceu do primeiro amor, a igreja se tornou, num sentido amplo, uma igreja estética, uma igreja preocupada com tantas coisas, mas nós estamos esquecendo do primeiro amor. Tá? Aquele momento de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quando Isaías, né, no capítulo 6. Então, quando você fala, Senhor, ressuscita o meu filho, você está dizendo, Senhor, traga ele de volta aos teus caminhos. Porque às vezes, amado, é aquilo como Neemias, né? Diante de Artaxerxes, Artaxerxes fala assim, Neemias, o que está acontecendo? Neemias fala assim, então orei ao Senhor. Ele só fala uma frase, tá? Orei ao Senhor. Por quê? Porque Deus já sabia o que estava no coração dele. Então, quando o Senhor fala, eu posso trazer você de volta, mesmo que você esteja morto,
eu sou aquele que vou trazer você de volta, amado. É tremendo isso. Então, e aqui vem, amado, olha só, o ômega. Você viu que até aqui, isso aqui para quem gosta de grego, tá? Nós tínhamos um epsilon, zai, e aqui nós temos zau. Por quê? O que tem esse ômega? Nós temos alfa, tá? E ômega. Sempre que tem uma palavra terminada com ômega, se fala de um princípio espiritual muito forte. Então, o que essa palavra zal está falando aqui? Não da vida nossa, no sentido de vivermos de qualquer jeito, mas está falando da vida nossa no natural de Deus. Então, está falando sobre o natural de Deus. Então, como é que ficaria isso? Primeiro, você tem o nosso natural, né? Vivendo o nosso natural, o quê? O natural de Deus. E aí chega um momento, amado, que nós transitamos no natural de Deus e no nosso natural. Isso que é viver os projetos de Deus, o sobrenatural de Deus. E aqui exige de nós todo um princípio de fé. Que para você viver o natural de Deus na sua vida, você precisa crer nas promessas que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Você precisa acreditar que Deus tem sonhos. Você precisa acreditar que Deus tem o melhor. Você precisa acreditar que, por mais que aconteçam coisas, né? Que nem eu falei, eram 1h10 da manhã, eu até não consegui dormir mais, estou muito cansado hoje. Mas assim, porque eu fiquei orando, Deus, parece que está sendo ceifado alguns pastores nessa cidade. E aí você começa a entrar numa crise, né? No sentido assim de Deus, me leve. Primeiro, eu pedi misericórdia pela minha vida, pela vida da Anja, pela nossa casa, claro, em nome de Jesus, né? E eu sei que eu tenho uma intercessão que ora por mim, que ora mesmo por mim. Uma das coisas que eu faço questão de ir lá na Voz Sul toda terça-feira, que eu sei que ela é uma intercessora da minha casa, como a Niceia é, como a Nancy, a Isa, a intercessão inteira, sabe? E pessoas até que saíram da Monte Abraão, eu sabia que eram intercessores. Então, quando eu sei que eu tenho por detrás de mim pessoas que oram pela minha vida, então eu sei que eu posso, sim, reivindicar, caminhar e avançar no natural de Deus. Então, quando eu vivo isso, meu amado, e quando eu vivo isso, eu vivo debaixo da proteção de Deus. Então, é algo difícil de entender? Claro que é algo difícil de entender. Mas quando você começa a viver pela fé, o natural de Deus, o teu natural, se mistura de uma maneira tamanha que você passa a ser uma pessoa extremamente confiante, porque você sabe quem você é, você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Então é muito importante isso, amado. Ok? Agora, o milagre, eu esqueci de colocar ali, né? O milagre que Jesus vai trabalhar aqui. E esse eu sou tem a ver com aquele momento da tempestade, né? Eu até queria pregar isso hoje, mas durante a semana Deus trabalhou outra coisa no meu coração, porque nós temos algumas lições tremendas, que os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água, e chegando perto do barco, ficaram com medo. Mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Bom, existem algumas verdades aqui, tá? Eu coloco assim, somente quem ressuscitou para os sonhos de Deus pode viver o natural de Deus. Somente quem tem uma vida realmente alicerçada na palavra de Deus pode entender esse processo, esse milagre. A primeira coisa que você tem que entender é a contracultura aqui, porque até então são dois momentos muito importantes, tá? Na relação de Jesus com a natureza, ok? Essa que ele anda sobre as águas, tanto é que ele é confundido com um fantasma, e uma outra que ele está dormindo no barco e começa uma tempestade. Porque nós estamos entendendo, na cultura grega, você vai ter aquela hierarquia, né? Aquela hierarquia da divindade grega. E você tem lá Poseidon, né? O Netuno dos romanos, Poseidon dos gregos, né? E ele era o deus do mar. Na cultura grega, um deus, vamos supor, é Zeus. Se Zeus quisesse fazer alguma coisa no mar, ele teria que ter autorização, tá, dada, mesmo ele sendo o bambambam dentro da hierarquia, ele teria que ter autorização de Poseidon. Veja, quando Zeus, né, quem já leu sobre a mitologia grega, quando Zeus vai enfrentar algumas pessoas que estavam lá no Hades, ou no inferno, né, naquele lugar onde que recebe o próprio nome da divindade, Hades, ele vai conversar com Hades.
Então, de repente, quando Jesus manda o mar se calar, ou ele vem andando sobre as águas, o discípulo, mas peraí, ele não pediu permissão para ninguém para andar sobre as águas. E tem mais, ele deu uma ordem, aquieta-te, né? E cale, no grego ele fala, aquieta-te ondas, né, mar, e cale a sua boca vento. Porque o vento sempre foi, na cultura grega helenista, simbolizada por uma boca, né, que sopra, ou uma boca que fala. Então, por isso que algumas Bíblias têm essa tradução literal, cale a boca, vento, né? Mas aí eles acharam muito forte, puseram o aquieta-te para tudo. Mas que é a ideia principal. Mas eu gosto muito do texto original, onde você tem Jesus dando comando. Então, quando eles percebem Jesus andando sobre as águas, aquilo vai contra, né, totalmente aquilo que eles paravam ou que eles pensavam. Então, quando Jesus vem aqui, ele já vem quebrando uma cultura que existia impregnada, por mais que eles fossem judeus e por mais que eles fossem ensinados ao judaísmo, havia duas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, Jesus mostrando a superioridade dele em tudo, tá? E segundo, Jesus mostrando também o como ele é acima de tudo, né, no sentido da superioridade para os judeus, tá? E para a cultura grega, como que ele não precisa pedir licença para ninguém. Tudo está do comando dele. Por isso que quando ele usa, e você, se você gosta de estudar, você vai ver que a partir desse momento, Jesus começa a usar para si a palavra Kyrios, como senhorio. Então ele fala assim, ó, vocês viram o que eu fiz lá, que eu andei sobre as águas, depois você viu que eu acalmei o mar, então, porque eu sou o Senhor. Aí ele reivindica para ele, ou ele começa a andar e falar para ele, e as próprias pessoas começam a chamar Kyrio Jesus, né, o Senhor Jesus, né, e começa a trazer esse nome para Jesus, ok? A segunda questão é aquilo que eu já comentei aqui, né, bom, eu vou usar esse termo, já, uma divindade para a cultura dos homens, maior que todas as divindades. Então, quando Jesus realmente ele faz isso, ele vai mostrar todo o poder e todo o conhecimento dele. E aí ele vai dizer, olha, eu sou maior que tudo isso. Então, há o evangelho calado de Jesus aqui, tá bom? E por último, a palavra-chave que ele vai usar, não tenho medo, que é uma das palavras que ele vai consolar os discípulos, né? E consolar eu e vocês. Não, Monte Abraão, não tenha medo. Eu sou maior que todas as forças, eu sou maior que todos os vírus, mas se cuide, por favor, né? E eu diria mais, amado, eu vou fazer uma coisa aqui, né? Não tenham medo desse vírus, eu sou maior que esse vírus, mas não caia nessa cultura triunfalista. Eu quero que você vá contra essa cultura. Uma das frases que eu vou falar hoje à noite, amado, o que matou o gigante não foi aquela pedra. Aquela pedra foi apenas instrumento. Então, a máscara e todas as outras coisas que nós devemos usar, tá, é apenas uma instrumentalidade. Nós cremos que Deus vai nos livrar, sim, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Eu sempre prego isso na Monte Aurão, que aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Então, talvez esse equilíbrio nós precisamos ter, tá bom? Eu vou acabar mais cedo hoje, amado, porque realmente eu estou... Pensa num cara que está cansado, sou eu, tá? Eu não consegui dormir muito. Então, vem aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Os três primeiros eu sou trabalhou essas três questões: a menorá, o altar e a mesa de pães. Agora nós vamos para o pátio, aonde era o lugar dos gentios. Então, por isso que o primeiro eu sou, a ressurreição, é no altar. É no altar que todas as coisas são queimadas. Então, é exatamente aqui que o Senhor começa a falar. Então, aí nós vamos depois trabalhar da pia e depois nós vamos entrar, porque depois na videira verdadeira nós temos para os dois grupos, né? Essa verdade aqui que é a arca, que é finalmente você viver a alegria do Senhor, tá? A alegria do Senhor é a nossa força e a alegria do Senhor é a presença dele nas nossas vidas. Amém? E esse candelabro que eu sempre faço, então nós já vimos aqui o pão da vida, luz do mundo, a porta, como nós falamos, esses três aqui, primeiro, é relacionado aos judeus, o bom pastor, né, que é a haste maior, simbolizando a divisão exata, e aí nós temos agora o primeiro eu sou, que está relacionado com as nossas vidas, que é a ressurreição e a vida.
O próximo eu sou é o caminho, a verdade e a vida, e o último, a videira verdadeira. Então, os dois últimos têm a ver com a gente, sendo que o último também vai estar conectado, tá, com a entrada no Santo do Santo. Que alegria! Nós entramos no Santo do Santo porque Jesus é o pão da vida e ele é a videira verdadeira. Por isso a ceia que nós teremos hoje. Amém? Amado, eu sei que eu estou acabando mais cedo, mas eu peço perdão, como eu disse, depois que eu recebi aquela ligação, que eu já estava meio chateado com um pastor que tinha falecido, tinha ido a óbito na sexta para o sábado, né? E aí veio isso aqui, eu fiquei muito cansado mesmo, tá bom? Mas não foi um pouco rápido, mas eu sei que o essencial, o principal foi dado para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Estaremos hoje lá na Monte Hebron com ceia. Aqueles que vão, distanciamento, máscara. A última vez que a pastora foi, um monte de gente querendo abraçar a pastora, eu dei uma bronca em algumas pessoas e nela, tá? Então não me faça dar bronca na pastora. Evitem, amado. Eu e ela somos da classe de risco. Então vamos tomar todo cuidado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.